Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Bom dia, bom dia! Sejam todos e todos muito bem-vindos em mais uma manhã gostosa de sexta-feira. Sextou, final de semana, e o Politiza com Elas traz para você todas as informações, um giro de notícias especial da semana, tudo o que aconteceu aqui de destaque no cenário da política local, nacional e também internacional. Mas antes da gente partir para as nossas pautas do programa de hoje, eu queria mandar um beijo especial e dizer que estamos todos morrendo de saudade da nossa maravilhosa Lisdeile Nobre. O Politiza com Elas não é o mesmo sem você. Minha amiga, parceira, quero dizer aqui para você que está fazendo muita falta. É só hoje, viu, galera? A partir da semana que vem, ela já está aqui, teve que assumir aí uma agenda externa, mas semana que vem ela já está de volta. Mas mesmo assim, né, é uma falta que a gente não pode deixar de considerar e dizer que o programa precisa, e é outro programa com você também, porque o Politiza só é o Politiza com elas. Não é verdade? Bom, para a gente começar, hoje nós vamos falar da política interna e da política também externa, né? Para vocês entenderem melhor. Vamos falar sobre economia também. Mas, Cássio, no início da semana, na verdade, final de semana, né? No domingo, a gente teve aí uma importante votação que aconteceu a nível nacional, que foi ali a votação das presidências dos partidos do PT no país todo. Inclusive aqui em Itabuna a gente teve essa eleição, mais uma vez uma votação histórica, né, onde foi bastante emblemática, inclusive ainda não foi consolidado esse resultado, que foi através da candidata Nina Rosa. Cássio, você pode colocar já essas imagens para o pessoal ver, né, desse dia. Foi no domingo que aconteceu essas eleições que estavam sendo pleiteadas, para que você possa entender, aqui em Itabuna seria chapa única, né, com o atual presidente Jackson Moreira, por conta de um regulamento interno do PT, né, precisavam estar todos ali validados, tendo pago, né, a mensalidade, assim por dizer, do partido, e quem não estava dentro desses critérios, não era somente um critério, mas quem não estava dentre tantos outros critérios, não ia poder concorrer, ou seja, até o momento seria chapa única. Mas o que aconteceu em Itabuna e também em diversas localidades da Bahia e do país foi que os candidatos entraram com liminares, né, solicitando o direito para poder concorrer a essas eleições. E essas liminares, né, em sua maioria, foram concedidas favoráveis, portanto, Nina Rosa pôde concorrer no domingo com a sua chapa, né, ali liderada por Manuel Porfírio, que é vereador em Itabuna, atual presidente da Câmara também de Vereadores em Itabuna. E ela foi ali pleiteada juntamente com Jackson, e a votação bastante expressiva, com mais de 1.000 votos, né? O resultado saiu bem tarde da noite, mas como vocês podem ver aí nas imagens, foi bastante comemorado pelo grupo de Manuel Porfírio, que para muitos ali, ao que se sabe, né, já havia uma disputa interna, há uma disputa interna em Itabuna, dentro do PT, né, que é o que chama de PT1 e PT2. Mas essa disputa geralmente está ali dividido entre o grupo de Manuel Porfírio e o grupo também de Geraldo Simões, né? O que eles carregam em seu discurso é que o PT precisa de novas lideranças, sustentar e desenvolver ações novas que possam dar novas direções ao partido. Então é como se o partido estivesse se dividindo, né, entre uma nova era e uma antiga era, como eles mesmos costumam ali dialogar entre si. Fato é que não existe assim uma linguagem de comunicação em concordância entre o grupo de Manuel e de Geraldo Simões. Eles divergem em muitas questões. A exemplo disso a chapa, né, que foi ali proposta. E até o momento, essa liminar foi cumprida. Então, o que aconteceu no domingo, Nina pôde concorrer. No entanto, a nível nacional, para que vocês possam entender até melhor, existe um regulamento interno, e o que se diz é o que vai valer o regulamento interno. Porém, está tudo ainda sobre avaliação,
E o resultado mesmo será após o dia 13 agora de julho, que será no domingo, porque ainda tem uma votação que ocorrerá no país, né, de uma deputada que infelizmente não pôde concorrer justamente também por um caso semelhante ao de Nina Rosa. Então a eleição dessa candidata, a eleição não, né, o pleito ali foi considerado para o dia 13 de julho. Então após essa data, após o domingo, na segunda-feira até então, está marcada a posse, né, daqueles que foram eleitos. Bom, aqui em Itabuna, o grupo de Manoel Porfírio segue confiante na vitória, que essa vitória será validada e Nina Rosa poderá tomar posse, sim, do cargo da presidência do PT aqui em Itabuna. Mas há, por outro lado, também o outro grupo que acredita que valerá aquilo que a Nacional irá corresponder, né? Se de fato vai ser invalidada as candidaturas das pessoas que não estavam de acordo com o regulamento interno ou se haverá realmente abertura perante a justiça para que as pessoas que concorreram, mesmo não estando ali de acordo com as normas internas para concorrer, possam assumir os cargos ali dentro desses diretórios, né? O que também bastante foi comentado durante a semana a respeito dessa candidatura e até mesmo da eleição de Nina Rosa foi justamente a questão da protagonismo não foi dada a Nina Rosa, e sim a pessoa de Manoel Porfírio, né? Como vocês podem observar aí, Manoel Porfírio, ele tem uma identidade política bastante marcante já na cidade, né? Uma identidade ali muito próxima da comunidade. Então, realmente o poder de transferência de voto de Manoel Porfírio, ele é incontestável, isso é fato, né? Mas o que as pessoas comentam muito é que, inclusive, numa entrevista até do vencedor da presidência estadual do PT, ele menciona diretamente a pessoa de Porfírio e nem sequer cita o nome de Nina Rosa, né? Existem essas filmagens que foram divulgadas aí numa entrevista que ele concedeu. Então, a gente está sempre aqui falando no Politiza com elas, né, da questão da instrumentalização da mulher dentro da política. Então, a mulher, ela não pode ser apenas uma representação. A mulher, ela precisa ter a atuação dela dentro da política. E a gente espera que ao assumir, assumir esse mandato, que Nina possa ter também a personalidade política dela expressa no seu mandato, que seja ela a voz de comando, que seja ela que esteja à frente das ações, né? Que ela não seja apenas instrumentalizada, porque Manoel Porfírio já tem o mandato dele, que é o mandato de vereador, ele já tem as ações dele para ser desenvolvidas dentro do legislativo. Então, ok, a gente até entende que ele representa essa força de liderança na questão dos votos ali à frente, né, do partido do PT, Partido dos Trabalhadores, mas o que se espera é que o mandato seja de fato comandado por Nina Rosa, que foi ali a pessoa a qual dispôs o nome para concorrer e se fazer. Então, assim, nada de mulher instrumentalizada na política. A gente aqui não concorda. O que seria para vocês que estão aí nos ouvindo a instrumentalização da mulher política? É aquela mulher que está ali ocupando o espaço por alguma característica necessária que os homens ainda não possuem, né, de interesse ali dentro daquele contexto político. Mas ela é invalidada nos seus direitos políticos, tanto na sua opinião, como também diretamente nas suas ações políticas. E isso a gente não pode permitir, que as mulheres sejam fantoches, que as mulheres sejam utilizadas como um mero instrumento da política partidária, mas que elas sejam atuantes nesse cenário, propositivas, para que elas possam ter uma atuação direta junto à comunidade. E é isso que a gente se espera. E ainda falando, né, dentro desse contexto de política, de eleição que movimentou a nossa semana, a gente também vai falar de um assunto que, infelizmente, tem movimentado bastante os bastidores de Itabuna, que é sobre o Teatro Candinha Dória. Vocês lembram desse teatro? Quanto ele é importante para a cidade de Itabuna?
Itabuna. Eu sempre trago aqui, lembrando a vocês, nós temos aí uma cidade com quase 200 mil habitantes, e quando a gente fala no quantitativo, a gente fala da potencialidade, não somente econômica, mas cultural e social dessa cidade, porque ela abrange cidades circunvizinhas. Então, o Teatro Candinha Doria, ele tem uma representação muito importante dentro desse contexto cultural, não é? Porque é um espaço ali dedicado a apresentações culturais diversas, né? É dança, é música. A gente já recebeu diversos artistas aqui. Cássio pode colocar para a gente, para quem não conhece ainda, a estrutura do espaço do Teatro Candinha Doria, para que as pessoas conheçam a estrutura desse espaço. O Candinha Doria, que há outras gestões, ele demorou bastante de ser construída, mas olha só como ficou aí na imagem, para vocês terem noção, né? É um teatro de ponta ali, né? Digno realmente ali de capitais, de estados aqui do nosso país. E o Candinha Doria, ele foi construído com essa perspectiva, né, de ampliar o espaço cultural em Itabuna e dar ainda mais oportunidade para os nossos artistas locais, e os que vêm de fora também se apresentam aqui. Grandes artistas já se apresentaram, a exemplo de Ivete Sangalo, né, quem não se recorda da presença de Ivete Sangalo. Então, assim, esse espaço Candinha Doria, ele foi construído há muito tempo e teve um problema de paralisação na obra. Vocês vão ver aí como que estava essa estrutura paralisada há muito tempo, e depois de ser construído, ele passou a atender a comunidade. Mas, Larissa, olha aí essa imagem que Cássia acabou de colocar para vocês. Por muitos e muitos anos ficaram nessa estrutura aí, né? E o Poder Legislativo começou a cobrar e exigir que pudesse ser terminada essa obra do município, juntamente com o recurso do Estado, enfim, que fosse concluída essa obra. E essa obra foi concluída e se transformou na estrutura física espetacular. Porém, hoje, o que está acontecendo é que está inativo. Este órgão público passa a ficar inativo. Esta semana foi noticiado que o Candinha Doria não está em condições de permanecer em funcionamento por conta da degradação da estrutura física. Então, tem ali corrosões, tem ali cupins, né, que estão corroendo a estrutura de madeira do teatro, e o teatro está servindo, segundo denúncias, para depósito de materiais que deveriam ser alocados ali pelo prédio da FIC, mas que também, assim como o Candinha Doria, está totalmente degradado. Então, nós temos aí instrumentos públicos que estão entrando em degradação, e espera-se que a gestão municipal tome uma atitude a respeito disso, né, da manutenção do predial. O Candinha Doria, ele não pode simplesmente ser fechado por uma falta de manutenção, de uma reforma, de um cuidado expressivo com o instrumento público. É do povo e precisa ser cuidado. Então, a partir do momento em que você fecha as portas, a FIC já está com o prédio ali totalmente devastado, totalmente precisando de uma reforma, e é necessário que você entenda que quando essas reformas paralisam, quando essas reformas não acontecem e vai piorando o estado de degradação da estrutura física, aquilo ali quer dizer que vai haver a necessidade de mais recursos públicos para que possam ser restaurado essa estrutura. Então, assim, está saindo do nosso bolso, literalmente. Quando a gente não está ali fazendo a manutenção correta, e eu digo a gente, é o poder responsável, no caso o poder executivo, permitir que um órgão como esse termine dessa forma. A gente tem uma imagem aí até de um grupo teatral se apresentando, né, Cássio? No Teatro Candinha Doria, nós temos aí imagens de como é essa estrutura interna do Candinha Doria, muito bonito, muito representativo, né, a nível nacional mesmo. Então, pelas imagens você percebe a importância, atende um grande público. Então, olha aí, diversos artistas já se apresentaram nesse palco, e a gente não pode, de forma alguma, aceitar calados
que dentro de uma cidade com estrutura como Itabuna, que conseguem ali promover grandes eventos, né, culturais, como, por exemplo, o Ita Pedro, termine fechando as portas de um teatro, né? O teatro ali que fomenta, que respira a cultura, seja através da música, da arte, da interpretação, seja de qual modo for, é um palco que inclusive revela artistas daqui da região para o Brasil e o mundo. Então a gente não pode permitir que isso continue acontecendo. Espera-se também que o presidente da FIC, Aldo Rebouças, né, possa se manifestar e dar uma explicação para a população, né, e não permita que o Candinha Doria passe a ficar inativado. Porque aí a gente perde muito da nossa estrutura cultural, que a gente já perdeu através do prédio da FIC. Lembrando a vocês que o prédio da FIC, inclusive, já recebeu até mesmo emendas de deputado, e essa emenda avaliada em quase 1 milhão, e essa emenda até hoje não foi aplicada na reforma da estrutura da FIC, que permanece a mesma, paralisada até hoje. Quem puder e quiser conferir, pode ir lá, já foi encontrado o material, tem registro de vídeos, imagens, né, que o material foi disperso dentro da FIC, e o Candinha Doria agora, olha aí, recebendo essas imagens aí, vocês podem ver nesses destaques, já recebeu diversas autoridades aqui, inclusive autoridades e personalidades internacionais já foram recebidas dentro do Candinha Doria, lotado, com uma quantidade expressiva ali de público, e nesse momento está passando por essa situação degradante, lamentável, de estar inativo. É inaceitável. E falando em inaceitável, a gente vai mudar agora completamente a pauta, mas ainda continuando nessa linha de reivindicação, de cobrança. O Politiza com Elas, ele traz aqui assuntos políticos da atualidade que estão inseridos dentro da nossa realidade cotidiana. E Lisdeile Nobre, Larissa Araújo, tem sempre aqui o compromisso de trazer para você o entendimento técnico de onde todas as ações governamentais, todas as ações políticas partidárias interferem no seu cotidiano. Então a gente traz hoje aqui uma temática que está movimentando bastante a cidade de Itabuna. Bom, já é sabido de todos que a saúde é realmente uma pasta a qual é muito complexa no nosso país, embora nós tenhamos aí o SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Ele é utilizado na teoria como uma estrutura referência para o mundo, caso vocês não saibam, né? Mas o SUS, ele tem uma estrutura, um modelo de aplicação que é considerado referência. Mas o que a gente vê na prática realmente é a precariedade do serviço a nível Brasil. Isso já é sabido por todos. Mas o que, além da complexidade de oferecer esse serviço para a população dentro do SUS, a gente ainda encontra barreiras, e essas barreiras, elas são colocadas e de difícil, vamos dizer assim, para a população transpor essas barreiras, e uma das maiores se chama realmente a corrupção. Quando a gente fala de um sistema corrupto, a gente não está falando apenas de desvios de verbas, mas a gente está falando de ações que interferem no sistema que foi moldado para fazer dar certo, e não acontece. Eu estou falando a respeito do Centro de Regulação de Itabuna. O Centro de Regulação, ele é ali um órgão público que existe com a finalidade de organizar, de dar prioridade àquelas marcações de exames, de consultas médicas, de procedimentos cirúrgicos, das pessoas de Itabuna, dos usuários de Itabuna ali, né? E através desse procedimento começa nos postos de saúde. A pessoa se direciona ao posto de saúde, ele tem ali uma consulta médica, geralmente por um clínico, e aí, a depender da necessidade de investigação da doença, o médico direciona ali uma requisição para as especialidades, seja de consultas, exames, ou como eu mesma mencionei aqui, cirurgia.
E em Itabuna a gente tem um gargalo muito grosso a respeito de solicitações. Eu tenho aí imagens de solicitações. Essa imagem aí mesmo é chocante. Foi a imagem da semana que realmente movimentou os bastidores mesmo ali da política, de quem conversa sobre isso, porque isso é política. Você que está em casa me assistindo, observem aí na tela que vocês estão tendo acesso à informação de uma demanda reprimida de alta complexidade. Alta complexidade quer dizer que é um exame ali, uma ressonância. Essa imagem aí que está passando na tela para vocês é de uma solicitação de ressonância magnética. Essa ressonância, pasmem vocês, essa senhora está ali grifado em vermelho para preservar o nome da paciente, mas essa requisição ela é existente e essa requisição estava até essa semana, até precisamente a data do dia 9 de julho, essa senhora estava aguardando esse procedimento, esse exame ser liberado pelo Centro de Regulação desde maio de 2024. Isso mesmo que vocês estão ouvindo, na cidade de Itabuna, Bahia, essa senhora estava aguardando esse exame de uma ressonância magnética de alta complexidade, ou seja, o próprio nome já está dizendo, né? É um exame investigativo ali que está buscando solucionar, identificar problemas de saúde que não é comum, que não é básico. Há mais de um ano, e pasmem vocês, foi liberado esta semana, no dia 9, por meios de vias humanas, interferência humana, não foi feita pelo sistema computadorizado. Assim como essa requisição, a gente tem aí outra solicitação de outra cirurgia, bariátrica não, perdoe-me, de cirurgia biliar, vesícula, para retirada de vesícula, desde abril deste ano. Eu já achava, né, absurdo você ter que aguardar 3 meses por uma cirurgia. 3 meses essa paciente aguarda uma cirurgia de vesícula biliar e até o momento não recebeu nenhum contato. Assim também como a gente tem aí, Cássio vai mostrando, solicitação de exame simples de baixa complexidade, que é uma consulta oftalmológica também desde abril, sendo aguardado e nenhum retorno para a população. Ou seja, gente, não existe nenhuma justificativa, estamos falando de saúde pública e a gente fala de políticas públicas também a respeito disso. Você que está em casa me acompanhando precisa entender onde que isso afeta você na prática. Não existe nenhuma justificativa para uma demanda reprimida onde alguém precisa aguardar por uma solicitação de exame há mais de um ano. Isso não existe, tem algo de errado no sistema. E há denúncias, agora eu preciso falar diretamente com vereadores e com a população que elegeu cada um desses vereadores. Há denúncias de que existem interferências diretas de vereadores, assessores de vereadores, que conseguem, por intermédio da sua personalidade política, do seu trabalho assistencialista, interferir na fila de regulação. Isso não pode, isso é burlar o sistema, isso é fraude no sistema de regulação em Itabuna. Isso precisa ser apurado, isso precisa ser dito na Câmara de Vereadores e representado. Existem denúncias, pessoas, pacientes dizendo, olha, eu estou aguardando, outros que disseram que conseguiram realmente, por intermédio de presidente de bairros, lideranças de bairros que têm acesso a gabinetes de vereadores e conseguem furar a fila e passar na frente de outras pessoas. E vocês sabem onde é que isso representa ali na prática? Você que está sendo beneficiado na sua particularidade, saiba que existem tantas outras pessoas que estão ficando para trás. A exemplo, sabe de quê? Pessoas que sofrem de câncer. Pessoas que estão com um tratamento paralisado, interrompido, porque ainda não conseguiram fazer uma ressonância, porque não conseguiram ainda fazer um simples exame, porque outros passaram na sua frente e o sistema computadorizado só libera as cotas para essas pessoas que não têm interferência depois que as pastas dos vereadores são atendidas.
Então, vereadores, vocês precisam vir a público na Câmara de Vereadores e até mesmo provar, não, olha, isso não existe, isso aí é factóide, isso aí é inverídico, né? Aqui o Centro de Regulação, e propor um sistema de transparência para que o cidadão ele possa acompanhar a requisição dele. Porque hoje o que acontece é que as pessoas estão em casa, vão para o posto de saúde, passam por uma consulta médica, dessa consulta médica saem com suas requisições e elas não conseguem acompanhar se elas são o 01 da fila, se elas são o número 100, quantas pessoas tem na frente, se ela está mais para frente, mais para trás, ela não sabe, está no escuro. E isso aí viabiliza ainda mais qualquer tipo de possibilidade de fraude no sistema, de interferência. Então a secretária Lívia Mendes também precisa estar a par disso, consciente do que está acontecendo dentro da secretaria através do Centro de Regulação. A gente não pode ficar calado porque um grupo minoritário está sendo privilegiado. Se a Câmara de Vereadores não resolve, o Ministério Público. Mas precisa haver ali, né, a provocação, a denúncia dessas pessoas. Então a gente vai precisar provocar com áudios, com filmagens, com fotografias, com o que for necessário, mas que não podem simplesmente utilizar da máquina pública para explorar aquilo que é do povo. Esses vereadores, né, a qual são ali denunciados, eles são vistos como pessoas, inclusive, né, de intermédio, como se fossem salvadores da pátria, e não são. Eles estão utilizando da máquina pública para poder tornar as pessoas dependentes dessa ajuda e, em troca disso, o voto de gratidão. É isso, meu senhor e minha senhora, você que tem ajuda de um vereador, que tem ajuda do presidente do seu bairro, que fura a fila, é assim que funciona. É dessa forma que está sendo feito. Quando a senhora é privilegiada com um exame ali que alguém conseguiu por você e não foi ali no Centro de Regulação como deve ser, outras pessoas estão literalmente morrendo na fila de espera. Pessoas com problemas renais, tratamento de câncer, crianças que estão ali dependendo de um exame cardíaco e não conseguem. Então a gente precisa fazer a coisa funcionar do jeito certo, gente. É do jeito certo que tem que funcionar. Não pode pegar e transformar o Centro de Regulação de Itabuna numa máquina de fazer votos. Isso é inadmissível. A gente espera um posicionamento da Câmara de Vereadores, principalmente daqueles que se elegeram com a bandeira da saúde em Itabuna, que eles possam realmente se manifestar e, via público, fiscalizar, ir aos postos de saúde, né? Pararem de viver apenas de pedido de providência de ordem do Executivo, que é uma máquina para pratolagem, que é ali para botar um quebra-mola. Isso é trabalho da Prefeitura. Vereador tem que legislar e fiscalizar, criar um projeto de transparência onde o cidadão possa acompanhar através do celular dele, de um aplicativo, isso já existe em outros estados, que ele possa acompanhar as requisições dele de exames, procedimentos médicos e ele saber como que está indo o andamento dessa fila. Então, é isso que a gente espera de um posicionamento de um legislador fiscalizador do povo. E antes da gente encerrar o programa de hoje, a gente não pode deixar de falar da pauta a nível internacional aí, que tomou conta de todas as notícias, de todos os telejornais, que foi a tarifa, né, aplicada ali por Donald Trump ao Brasil. Cássio traz aí essas imagens pra gente. Donald Trump acaba de tarifar não apenas em 10%, como havia sido mencionado anteriormente, né? Mas ele propõe que o Brasil seja tarifado em 50% dos produtos que sejam produzidos e vendidos aos Estados Unidos. Aqui eu estou explicando para vocês numa linguagem muito prática, porque é esse o objetivo do Politiza com Elas, né? Trazer a informação aí para dentro do seu cotidiano. Então, todo aquele produto que vai ser produzido aqui dentro, né, pelas indústrias, pelas fábricas e são vendidas para os Estados Unidos, vão ser tarifadas a partir de agosto em 50%. Bom, o que mais se comentou durante a semana é que esse tipo de atitude, de decisão de Donald Trump foi realmente motivado em retaliação ao tratamento que está sendo dado juridicamente ao ex-presidente Bolsonaro, né? E isso aí pode estar movimentando os bastidores da política e incitando ainda mais essa guerra econômica, porque estamos falando de relações comerciais, né? É como se fosse uma forma para alguns, né, de retaliar o Brasil
Brasil por esse tratamento a Jair Bolsonaro e também ao seu filho, né, que não está mais aqui em território brasileiro, mas que tem ali, né, o apoio, o auxílio dos Estados Unidos através de Donald Trump. Donald Trump ontem emitiu uma carta dizendo realmente que é inadmissível para ele o tratamento que o Brasil tem dado a Jair Bolsonaro, uma autoridade política considerada para ele muito importante na história do Brasil. E ele salienta também que essa iniciativa não é em relação somente em retaliação a essa conduta, muito pelo contrário, existem outras condições econômicas que interferem dentro desse contexto, o posicionamento do Brasil, as exigências que ele diz que o atual presidente Luiz Inácio Lula tem feito realmente a respeito disso. Bom, a gente fica aqui acompanhando todo esse cenário e acreditando, né, que as autoridades políticas vão ter consciência e de propor e de trabalhar para o melhor aqui para o nosso país, né? Muito provavelmente essa guerra comercial não vai se findar por agora, existem aí outros embrólios aí para serem desenrolados. Semana que vem a gente vai trazer mais notícias a respeito disso, dessa relação comercial que está aí envolvida entre Lula, Donald Trump e também o ex-presidente Bolsonaro. Mas o programa de hoje está encerrando, né? Eu gostaria aqui de fazer uma menção especial. No dia 13 de julho é dia do rock, é dia de comemoração. A minha amiga parceira Lisdeile Nobre, que é também roqueira, ela gosta, né, aprecia músicas do rock, shows internacionais também, artistas nacionais do rock, sintam-se todos parabenizados, porque rock é cultura também, conta a história de um povo, conta ali diversas músicas que embalam, que fazem a gente dançar, que fazem a gente compreender uma outra realidade. Então, sintam todos parabenizados nesse final de semana, que em alguns lugares, inclusive, fizeram a Semana do Rock, e nós estamos aqui encerrando o programa de hoje com esta homenagem a vocês, com esses cumprimentos ao rock nacional e internacional. Bom, é isso. O Politiza com Elas fica por aqui hoje. Semana que vem, Lisdeile Nobre, Larissa Araújo está aqui com Politiza com Elas, todo especial, convidados, temáticas que estão envolvidos no seu dia a dia. É isso aí. Um grande beijo, bom final de semana e até a próxima. Tchau.